Você tem medo do escuro? Ou talvez, teme o que a escuridão esconde? Há lugares no mundo onde o véu entre o nosso mundo e o outro é perigosamente fino. E nenhum lugar é mais fino do que na terra consagrada de um cemitério. Esta noite não vamos falar da paz dos defuntos. Vamos falar dos momentos em que essa paz é quebrada. Histórias que não deveriam ser contadas, sussurros que não deveriam ser ouvidos. Reuni 10 relatos, 10 testemunhos daqueles que têm a tarefa de vigiar esses lugares sagrados. Sacerdotes, padres e guardiões que enfrentaram o inexplicável entre as lápides. O que você está prestes a ouvir são os pesadelos deles. Prepare-se. Apague as luzes, se tiver coragem. Porque estas são 10 histórias de terror que aconteceram no silêncio dos cemitérios. História 1. O sussurro que chamou o padre da tumba aberta em Michoacán, México. O padre Elias não era um homem dado à fantasia. Suas botas estavam cobertas pela poeira de Apatzingán, sua batina gasta pelo sol implacável de Michoacán. Ele tinha visto a violência humana, o desespero da pobreza e a fé inabalável de seu povo. Mas nunca, em seus 30 anos de serviço, havia sentido medo de sua própria sombra. Até aquela tarde. O cemitério municipal estava quase vazio. Eram 5 da tarde, a hora em que o calor começa a ceder, mas o ar continua pesado, espesso. Ele estava ali para um enterro sem enlutados. Um homem encontrado nos limites da cidade, sem nome, sem família. Apenas Elias e 2 coveiros, pagos pela prefeitura, estavam ali para se despedir dele. A cova era uma ferida retangular na terra vermelha. Profunda. Os coveiros, homens calados e curtidos, haviam descido o caixão de pinho barato com cordas e já estavam se retirando, ansiosos para terminar o dia. Com isso terminamos, padre, disse o mais velho, limpando o suor da nuca com um lenço. Elias assentiu. Vão em paz. Eu terminarei as últimas orações. Ficaram sozinhos. O cemitério, o caixão no fundo do buraco e ele. O silêncio era quase agressivo. Não havia vento. Não havia pássaros. Apenas o zumbido distante de algum inseto. Ele limpou a garganta, segurando seu pequeno livro de ritos. Ego te absolvo. Começou, aspergindo a água benta sobre o buraco. As gotas caíam na escuridão, sem fazer barulho. Continuou com o rito, sua voz soando estranhamente alta na quietude. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. E foi então que ouviu. Um sussurro. Fraco, seco, como folhas de milho se roçando. Veio da cova. Elias. O padre congelou. Sua mão, a que segurava o aspersório, ficou suspensa no ar. Deve ter sido o vento. Mas não havia vento. Talvez um eco de sua própria voz. Ele se aproximou um passo a mais da borda. A cova cheirava a terra úmida, a raízes quebradas. Olhou para baixo. A tampa do caixão de pinho estava imóvel. Estou fatigado, pensou. É o calor. Fechou os olhos por um segundo, tomando ar para a oração final. Padre Elias. Desta vez foi inconfundível. Não foi um eco. Não foi o vento. Foi uma voz. Uma voz que parecia não ter fôlego, uma voz articulada com a pura secura da terra. E vinha, sem dúvida alguma, da tumba aberta. O terror é uma coisa curiosa. Não é como nos filmes. É um frio que nasce no estômago e paralisa os joelhos. Elias sentiu que suas pernas se transformavam em chumbo. Queria recuar, mas não podia. Queria gritar, mas sua garganta havia se fechado. Quem está aí? Sussurrou, uma pergunta absurda. A resposta veio imediatamente, mais clara desta vez, como se algo lá embaixo tivesse se impacientado. Ajude-me, Elias. Estou com frio. Não era uma voz humana. Faltava-lhe a ressonância do peito, do ar dos pulmões. Soava como poeira falando. O padre Elias recuou, tropeçando. Seu livro de ritos caiu de suas mãos e deslizou pela borda, caindo com um baque surdo sobre a tampa do caixão. O silêncio retornou por um instante. E então,
o som mais assustador de todos. Uma batida. Uma única batida surda, vinda de dentro do caixão. E então o sussurro novamente, agora mais forte, quase preenchendo o ar ao seu redor, como se a voz não estivesse apenas na cova, mas em toda parte. Não me deixe aqui, Elias. Você me prometeu. Eu não te prometi nada, gritou o padre, encontrando sua voz em uma explosão de pânico. Em nome de Cristo, eu te ordeno que se cale. Elias. O grito foi tão agudo, tão cheio de desespero e raiva, que o padre caiu de costas na terra vermelha. Ele se arrastou para trás, chutando, sem conseguir desviar o olhar do buraco negro no chão. Viu como um punhado de terra se desprendia da borda e caía, e então, ele juraria até o dia de sua morte, viu como a terra que havia caído saltou de volta para cima, como se algo a tivesse cuspido de baixo. Não esperou mais. Pôs-se de pé, com as pernas tremendo tão violentamente que mal podia correr, e fugiu. Deixou o livro, deixou a tumba aberta, deixou o inominável. Correu sem olhar para trás, com o som da terra seca sussurrando seu nome, perseguindo-o até os portões de ferro do cemitério. Os coveiros retornaram no dia seguinte para fechar a cova. Encontraram o livro do padre Elias. Devolveram-no naquela tarde na sacristia. Estava sobre o caixão, padre, disse o coveiro mais velho, confuso. Mas, a tampa estava quebrada. Como se alguém tivesse batido por dentro. Tivemos que colocar mais terra. O padre Elias pegou o livro. Suas mãos não haviam parado de tremer. Nunca mais oficiou um enterro sozinho. E durante anos, toda vez que o vento soprava entre as árvores da praça, parecia-lhe ouvir aquele mesmo sussurro seco, chamando seu nome de uma tumba que se recusou a permanecer fechada. Você consegue sentir o frio dessa cova? Se esta história gelou seu sangue, demonstre. Não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e inscrever-se no canal se tiver coragem de ouvir a próxima. Ainda restam 9 portões do inferno para abrir esta noite. História 2. O sino que tocou sozinho durante o enterro noturno na Geórgia, Estados Unidos. O padre Marcos havia sido transferido da movimentada Atlanta para a pequena paróquia de St. James, em uma área rural do sul da Geórgia. O lugar era cheio de velhos carvalhos cobertos de musgo espanhol e um ar de melancolia gótica. O cemitério da igreja era mais antigo que a própria cidade, um labirinto de lápides de pedra desgastadas pelo tempo, algumas datando de antes da Guerra Civil. Um dos elementos mais estranhos do cemitério era o sino do guardião. Era um grande sino de bronze, montado em uma estrutura de madeira apodrecida perto da entrada, supostamente instalado no século XIX. A lenda local dizia que era usado para alertar o cuidador do cemitério se alguém fosse enterrado vivo, uma fobia comum da época. Agora, era apenas uma relíquia enferrujada. O badalo estava amarrado firmemente com um arame grosso e enferrujado. Não soava há mais de 50 anos. O enterro estava marcado para o anoitecer, algo muito incomum. A falecida era Lara Bishop, a matriarca da família mais antiga e estranha do condado. Eles haviam insistido que ela fosse enterrada sob a primeira lua cheia da colheita, segundo uma antiga tradição familiar. Então, lá estava Marcos, às 9 da noite, sob uma lua pálida e brilhante que projetava sombras nítidas e assustadoras das lápides. A névoa se arrastava do pântano próximo, envolvendo o chão em um algodão branco e úmido. Apenas ele, os 4 sobrinhos taciturnos de Lara que serviam como carregadores do caixão, e o coveiro, um homem chamado Silas, estavam presentes. O ar estava completamente parado. Não havia vento. O silêncio era tão profundo que Marcos podia ouvir o roçar de sua própria batina. Haviam descido o caixão. Marcos começou as orações finais. Em cinzas te converterás. Clang! Um som metálico, puro e ressonante, cortou a noite. Todos congelaram. Os sobrinhos olharam nervosamente ao redor. Silas, o coveiro, deixou cair sua pá com um baque surdo. Marcos olhou para a entrada do cemitério. O sino do guardião. Estava a uns 30 metros de distância, recortado contra a lua. E estava perfeitamente imóvel. Deve ser o vento, disse Marcos, embora sua voz soasse fraca.
Não há vento, padre, sussurrou Silas, com os olhos muito abertos. O arame que segurava o badalo continuava em seu lugar, visível mesmo àquela distância. Marcos tentou recuperar a compostura. Como eu dizia, que sua alma descanse em Clang. Mais forte desta vez. O som vibrou no ar, pareceu sacudir os ossos de Marcos. Era um som limpo, impossível. O sino balançava ligeiramente agora, como se uma mão invisível o tivesse golpeado com força. Um dos sobrinhos soltou um gemido sufocado. Deve ser uma brincadeira, gritou o outro, embora sua voz tremesse. Silêncio, ordenou Marcos, tentando controlar o pânico crescente. É apenas o metal se acomodando com o frio. Mas estava calor. Era uma noite úmida e pegajosa da Geórgia. Ele continuou com a oração, falando mais rápido, quase gritando as palavras do ritual, querendo terminar de uma vez. Requiescat in pace. Clang. 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 3 golpes rápidos, violentos. O sino agora balançava loucamente, de um lado para o outro. O badalo, livre do arame enferrujado que agora pendia quebrado, golpeava o bronze com uma fúria desesperada. Ela não está pronta, gritou um dos sobrinhos, com um rosto pálido de terror. O quê? Perguntou Marcos. A tia Lara. Ela não quer ir. Clang. 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 O som era ensurdecedor, frenético. Parecia um grito de ajuda, uma advertência, um alarme de pânico soando do passado. E então, todos ouviram outro som. Um arranhão. Vinha da cova. Vinha do caixão recém-baixado. Um som rítmico de unhas arranhando madeira. Silas, o coveiro, soltou um grito e correu. Simplesmente largou suas ferramentas e fugiu para a escuridão, gritando o nome do Senhor. Os sobrinhos recuaram, caindo uns sobre os outros. Marcos estava paralisado. O sino soava enlouquecido, clang, 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 e o som dos arranhões da tumba ficava mais forte, mais desesperado. Façam alguma coisa, gritou Marcos aos sobrinhos. Ela está viva. Mas eles apenas balançavam a cabeça, com os olhos fixos na tumba. Não, padre, disse o mais velho. Ela está morta. Mas não quer que a deixemos. De repente, tão abruptamente quanto começou, o sino parou de tocar. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que o barulho. Nessa quietude, o som dos arranhões parou. E então, uma única batida, vinda de dentro do caixão, tão forte que fez vibrar a terra sob seus pés. Os 4 sobrinhos, sem dizer uma palavra, pegaram as pás que Silas havia deixado. Mas não correram. Com uma determinação sombria, começaram a jogar a terra na cova. Esperem, gritou Marcos. Ela pode estar viva. Devemos abri-lo. O sobrinho mais velho olhou para ele, seus olhos refletindo a pálida luz da lua. Padre, algumas tradições de família são mais antigas que o seu Deus. Ela fez sua escolha. Começaram a enterrá-la. A enterrar os sons. Marcos ficou ali, horrorizado, enquanto a terra úmida batia na madeira. A cada pá, as batidas de dentro ficavam mais fracas, mais abafadas. O sino permaneceu em silêncio. O arame quebrado balançava suavemente na névoa. Quando terminaram, um monte de terra fresca parecia respirar na escuridão. Os sobrinhos fizeram uma leve reverência e foram embora em silêncio, levando embora o caixão vazio, pois o caixão com que a trouxeram estava agora vazio, eles a haviam transferido para o da cova. Marcos ficou sozinho no cemitério de St. James. Nunca soube o que foi exatamente que enterraram naquela noite. Nunca soube por que o sino tocou. Mas nunca mais pôde ouvir o som de um sino de igreja sem sentir um arrepio na espinha e a lembrança de unhas arranhando madeira, bem debaixo de seus pés. O silêncio depois do sino é o mais assustador. Sente a pele arrepiada? Se sim, significa que você está vivo. Por enquanto. Ajude este canal a continuar vivo pressionando o botão de like e inscrevendo-se. A próxima história nos espera na Espanha, e a sombra que reza lá não quer ser interrompida.
História 3. A sombra ajoelhada em frente à cruz antiga em Navarra, Espanha. O Mosteiro de Leire, em Navarra, é um lugar de uma beleza austera e uma história que mergulha nas raízes do tempo. Sua cripta e sua igreja são famosas. Mas a poucos passos, seu pequeno cemitério, reservado para os monges da ordem, é um lugar de silêncio absoluto. O padre Inácio era um homem de rotinas. Toda noite, exatamente às 11, depois que o último de seus irmãos monges havia se retirado para sua cela, Inácio pegava seu rosário e caminhava pelo claustro até o cemitério. Não para rezar pelos mortos, mas com eles. No centro do cemitério, erguia-se uma antiga cruz de pedra, do século XII, erodida por quase 1000 anos de ventos dos Pirineus. Era o lugar favorito de Inácio. Ali, sob as estrelas, ele sentia uma conexão mais profunda com Deus. Uma noite de outubro, fria e com um vento que assobiava entre os ciprestes, Inácio chegou ao cemitério. A lua era uma fresta, e a escuridão era quase total, quebrada apenas pela pequena lanterna que ele carregava. Ele se aproximou da cruz e parou. Alguém já estava ali. Uma figura estava ajoelhada na base da cruz, de costas para ele. Parecia um monge, vestido com um hábito escuro e encapuzado. Estava perfeitamente imóvel, em uma postura de profunda oração. Inácio franziu o senho. Não era comum que outro monge estivesse ali àquela hora. Todos sabiam que aquele era o seu momento. Irmão, disse Inácio, sua voz soando abafada pelo vento. A figura não se moveu. Não houve resposta. Inácio se aproximou um pouco mais. Irmão, você está bem? Mesmo assim, nada. A figura continuava ajoelhada, com a cabeça inclinada, como se estivesse absorta em uma prece de uma intensidade sobre-humana. Inácio sentiu uma primeira pontada de inquietação. O ar ao seu redor parecia ter ficado mais frio. Apontou o feixe de sua lanterna para a figura. E seu sangue se converteu em gelo. O feixe de luz a atravessava. Não era um homem. Não era sólido. Era uma sombra. Mas não era uma sombra projetada por algo, era uma sombra tridimensional, uma escuridão com forma. Uma silhueta de pura negritude, mais escura que a própria noite, ajoelhada sobre a grama. Ele podia ver, através do capuz da sombra, o contorno da cruz de pedra que estava atrás. Inácio recuou um passo, sufocando um grito. Seu rosário escorregou de seus dedos e caiu no chão com um barulho surdo. A figura, ao ouvir o som, se moveu. Lentamente, muito lentamente, a sombra começou a virar a cabeça em direção a ele. Não era um movimento humano. Era como ver tinta se derramando na água, mas em 3 dimensões. Inácio estava paralisado pelo terror. Sabia que não deveria estar ali. Sabia que estava testemunhando algo profano, algo que havia quebrado as regras do mundo. Ele queria ver o rosto. Uma parte dele, uma parte mórbida e aterrorizada, precisava saber o que havia sob o capuz de escuridão. A cabeça continuou girando. Não, não olhe, sussurrou uma voz dentro de sua cabeça, uma voz que ele reconheceu como a sua própria. Mas ele não conseguia desviar o olhar. O capuz de sombra virou-se completamente para ele. E onde deveria haver um rosto, não havia nada. Não era um vazio. Não era um buraco. Era pior. Era uma ausência. Um buraco na realidade, um ponto focal do nada que parecia absorver a pouca luz da lua, o ar, o som. Inácio sentiu um puxão. Como se aquele não-rosto estivesse puxando sua alma, bebendo seu calor, sua fé. Ele soltou um grito gutural e levantou sua lanterna, como se fosse uma arma, apontando o feixe diretamente para o rosto. A sombra reagiu. Não gostou da luz. Encolheu-se, como se sentisse dor, e levantou uma mão, um apêndice de escuridão, para proteger o rosto que não tinha. E então, ficou de pé. Não se levantou como um homem faz. Desdobrou-se, fluindo para cima como fumaça espessa, crescendo em altura até que se ergueu acima de Inácio, bloqueando as estrelas, sua forma agora distorcida e informe, mas ainda com aquele terrível capuz pontudo. Inácio caiu no chão, rolando na grama úmida, tentando se afastar.
Ele rezava, mas as palavras não saíam. O Pai Nosso, a Ave Maria, tudo havia entalado em sua garganta, substituído por um terror puro e animal. A sombra pairou sobre ele por um segundo, um monólito de noite pura. Então, com a mesma lentidão com que se moveu, pareceu dissolver-se. Desfez-se, não como a névoa, mas como se estivesse se infiltrando para baixo, afundando na terra ao pé da antiga cruz de pedra. Em um segundo, ela se foi. Inácio ficou ali, ofegante no chão gelado, por quase uma hora, incapaz de se mover. O vento continuava assobiando, como se zombasse dele. Quando finalmente recuperou o uso de seus membros, pegou seu rosário e fugiu para o mosteiro. Nunca mais voltou ao cemitério à noite. Vendeu sua história aos outros monges como um simples resfriado que o impedia de suas orações noturnas. Mas eles sabiam que algo havia mudado nele. Às vezes, da janela de sua cela, ele olhava para o cemitério. E nas noites sem lua, parecia-lhe ver, ao pé da cruz, uma mancha de escuridão que era um pouco mais escura que o resto da noite, ajoelhada, esperando. Rezando, ou talvez, espreitando. Esperando que alguém mais interrompesse suas preces. Há sombras que é melhor não iluminar. Você ainda está conosco? Ou já se escondeu debaixo das cobertas? Se ainda está aqui, aperte o botão de like e inscreva-se no canal. Você não vai querer perder o que vem por aí. A própria Terra se rebela em nossa próxima história, de Chihuahua, México. História 4. O caixão que tremia debaixo da terra em Chihuahua, México. O cemitério da Serra Tarahumara é um lugar duro, açoitado pelo vento. A terra é seca, rochosa, e parece resistir a aceitar os mortos. O padre Benito sabia bem disso. Havia passado 15 anos naquela paróquia remota, e cada enterro era uma batalha contra os elementos. Mas o enterro de Dom Teodoro foi diferente. Teodoro havia sido o homem mais temido da cidade. Um cacique, um homem cruel que havia acumulado sua fortuna através do medo e da intimidação. Rumores diziam que ele havia feito pactos obscuros, que sua crueldade não era inteiramente humana. Quando morreu de um ataque cardíaco, a cidade respirou aliviada. No dia do enterro, o céu estava de um cinza chumbo. O vento, como sempre, soprava com força. Apenas um punhado de pessoas compareceu. Seus filhos, que pareciam tão intimidados por ele na morte quanto haviam estado na vida, e alguns trabalhadores de seu rancho, que se mantinham à distância. Benito realizava os ritos com uma sensação de má vontade. Era difícil rezar pela alma de um homem que, ele sabia, havia causado tanto sofrimento. O caixão era extravagante. De mogno polido, com alças de latão brilhante. Parecia deslocado na terra áspera de Chihuahua. Os trabalhadores o baixaram para a cova com dificuldade. Benito pegou um punhado de terra. Pó és, e ao pó retornarás. Jogou a terra sobre o caixão. O baque surdo dos torrões contra a madeira foi o único som, além do vento. E então, a terra tremeu. Não foi um terremoto. Benito já havia sentido terremotos antes. Isso foi diferente. Foi uma vibração localizada, intensa, que pareceu nascer e morrer bem debaixo de seus pés. Os presentes murmuraram, olhando para o chão. Calma, disse Benito. É apenas a terra se acomodando. Continuou sua oração, mas sua voz vacilava. Havia algo errado. O ar cheirava a ozônio, a eletricidade estática. Ele pegou outro punhado de terra. E enquanto sua mão estava estendida sobre a cova, o tremor retornou. Vrum. 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 Era rítmico. E vinha, inegavelmente, da cova. O caixão. O caixão estava tremendo. Não era um tremor suave. Era uma vibração violenta, como se um motor potente estivesse ligado dentro da caixa. A terra recém-jogada sobre a tampa saltava e dançava. Meu Deus! Gritou um dos filhos de Teodoro, recuando. O padre Benito ficou gelado, olhando para a cova. A vibração era tão forte que ele podia senti-la nas solas de seus sapatos. O chão ao redor do buraco estava rachando. Ele está vivo! Gritou o outro filho.
Tirem ele! Tirem ele! Os trabalhadores do rancho olharam para Benito, aterrorizados, esperando uma ordem. Mas Benito não conseguia se mover. Não era vida o que ele sentia. Era raiva. O tremor parou. Um silêncio pesado caiu sobre o cemitério. O próprio vento pareceu prender a respiração. E então, uma única batida, tude, tão poderosa que sacudiu toda a borda da cova. E outra. Tudo. E outra. Tudo. Algo estava golpeando a tampa do caixão por dentro. Algo com uma força descomunal. Não, gritou Benito, mais por instinto do que por fé. Em nome de Cristo, descanse. Craque. Um som de madeira se partindo ressoou do fundo da cova. O pânico se instalou. Os filhos de Teodoro correram, tropeçando nas lápides, gritando. Os trabalhadores do rancho não ficaram para trás. Em 10 segundos, o padre Benito estava sozinho. Apenas ele e o som. Tudo. Craque. Tudo. A terra continuava caindo na cova enquanto o caixão de mogno era golpeado, lascado, pelo lado de dentro. Benito recuou. Ele não estava rezando pela alma de Teodoro. Estava rezando pela sua. Os golpes se tornaram mais frenéticos, mais raivosos. Parecia que a qualquer segundo, uma mão destroçada sairia disparada da terra. Benito não sabia o que fazer. Correr? Rezar? Tentar jogar mais terra? E então, o vento, que havia se acalmado, retornou com uma fúria sobrenatural. Um redemoinho de poeira se formou ao redor da tumba, um mini tornado de terra vermelha e folhas secas. O vento uivava, um som quase humano, um lamento de raiva. Os golpes pararam. O vento parou. Tudo ficou em silêncio. Benito ficou ali, ofegante, com o coração tentando sair pela boca, por um minuto que pareceu uma eternidade. Lentamente, tremendo, ele se aproximou da borda da cova. O caixão estava quieto. Mas a tampa estava quebrada. Uma grande lasca de mogno polido havia sido arrancada, e via-se um buraco escuro na madeira. E daquele buraco, algo cheirava. Um cheiro de enxofre e carne queimada que fez Benito tapar a boca e recuar, vomitando. Ele correu. Correu como nunca antes havia corrido. No dia seguinte, pagou a 2 homens de outra cidade para virem fechar a tumba. Disse-lhes que a família não havia podido terminar. Pagou-lhes o dobro. Nunca se soube o que aconteceu exatamente lá embaixo. Mas o padre Benito soube de uma coisa com certeza: algumas almas não vão para o julgamento em silêncio. Algumas almas lutam. E a terra de Chihuahua havia rejeitado Dom Teodoro, ou talvez, algo pior o havia reivindicado primeiro, puxando de baixo. A terra se recusa a aceitar alguns mortos. Você aceitará nosso próximo relato? É fácil, basta apertar like se gostou desta história e inscrever-se para continuar descendo nesta espiral de horror. A próxima parada é Ohio, onde algo caminha sem deixar rastros. História 5. A figura que caminhava ao redor das lápides em Ohio, Estados Unidos. O cemitério Spring Grove em Ohio não é um lugar que inspira medo à primeira vista. É bonito, mais parecido com um parque, com lagos, pontes de pedra e árvores majestosas. Mas seu tamanho, mais de 700 acres, significa que é fácil se perder. E à noite, essa beleza se transforma em um labirinto de sombras. O padre Frank Callahan não era o sacerdote da paróquia, mas sim o capelão do hospital próximo. Ele costumava pegar um atalho pelo cemitério para voltar ao seu apartamento após os turnos da noite. Era tranquilo, e o ajudava a limpar a cabeça depois de longas horas lidando com a dor e a morte. Uma noite de inverno era particularmente especial. Havia caído uma neve fresca, cerca de 15 centímetros de pó branco e perfeito. Não havia vento. A lua cheia transformava o cemitério em uma paisagem mágica, prateada e impecável. Eram 2 da manhã. Enquanto caminhava pelo caminho principal, algo chamou sua atenção à sua direita, em uma seção mais antiga do cemitério. Uma figura. Estava parada ao lado de um grande mausoléu de granito. Era alta e extremamente magra.
Vestia o que parecia ser um casaco longo e escuro. Estava imóvel, simplesmente parada, olhando para o mausoléu. O primeiro pensamento de Frank foi que era alguém de luto, ou talvez um adolescente procurando problemas. Com licença, chamou Frank, sua voz soando abafada pela neve. O cemitério está fechado. Você não deveria estar aqui. A figura não reagiu. Frank suspirou. Odiava ter que fazer isso. Ele saiu do caminho e começou a caminhar sobre a neve fresca em direção à figura, deixando um rastro claro de pegadas. Senhor, ou senhora, disse ele, se aproximando. Você precisa ir, posso acompanhá-lo até a saída. A figura, lentamente, começou a se mover. Não se virou para Frank. Simplesmente começou a caminhar. Movia-se paralelamente ao caminho, deslizando entre as lápides. E aqui é onde o cérebro de Frank começou a gritar que algo estava errado. A figura se movia, suavemente demais. Como se deslizasse sobre o gelo, não como se caminhasse sobre neve profunda. Espere, gritou Frank, acelerando o passo. A figura continuou, contornando uma grande estátua de um anjo chorando. Frank a seguiu. Chegou ao ponto onde a tinha visto pela primeira vez, ao lado do mausoléu. Olhou para o chão. Não havia pegadas. Ele congelou. Impossível, murmurou. Olhou para trás. Seu próprio rastro era claro e profundo na neve virgem. Mas onde a figura esteve parada, nada. Neve intocada. Levantou o olhar. A figura estava agora a uns 40 metros, perto de um salgueiro. Continuava se movendo, com aquele mesmo deslizamento antinatural. O que é você? Sussurrou Frank. Como se o tivesse ouvido, a figura parou. Estava de lado para ele. Era tão magra que era quase bidimensional, uma linha de escuridão contra a neve branca. Lentamente, começou a se virar para ele. Frank sentiu uma onda de terror primitivo. Um instinto que gritava não olhe. A figura o encarou. Estava muito longe para ver traços. Era apenas uma silhueta. Longa, ossuda. E então, levantou um braço. Um braço que parecia longo demais para seu corpo. E apontou para ele. Frank ficou petrificado. Não conseguia respirar. O ar em seus pulmões havia congelado. A figura permaneceu assim por 10 segundos eternos. Apontando para ele. Acusando, marcando-o. Então, com uma velocidade que Frank não podia compreender, a figura se dissolveu. Não correu. Não desapareceu. Foi como se um vento invisível a tivesse atingido e a decomposto em 1 milhão de partículas de sombra que se dispersaram no ar noturno. Em um segundo estava ali, e no seguinte, tinha sumido. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Frank olhou para o lugar onde ela esteve. Neve intacta. Ele se virou e correu. Não caminhou. Correu, escorregando e tropeçando, seguindo suas próprias pegadas de volta ao caminho, e depois pelo caminho até o portão. Nunca mais pegou aquele atalho. Mas a história não terminou ali. Algumas semanas depois, Frank estava visitando um paciente moribundo no hospital. Um homem muito idoso que havia sido cuidador de Spring Grove por 40 anos. O ancião estava delirando, mas quando viu o colarinho clerical de Frank, seus olhos se clarearam por um momento. Ele agarrou o pulso de Frank com uma força surpreendente. Você vai lá, padre, sussurrou, com uma voz como lixa. Aonde, meu filho? Perguntou Frank. Ao parque dos mortos. Spring Grove? Sim, às vezes. Os olhos do ancião se encheram de terror. Não caminhe na neve, sibilou. Ele odeia ser visto. O guardião. O guardião. Ele caminha, sempre caminha. Vigia. Mas não gosta que o vejam. Se ele te vê, ele te marca. O ancião levantou uma mão trêmula e apontou para Frank, exatamente como a figura havia feito. Ele te marca para a coleção. Frank se soltou de seu aperto, com o coração batendo forte. O ancião sorriu,
um sorriso sem dentes e horrível. Ele sabe que você ouviu, padre. Você já deixou suas pegadas. Mas ele não precisa deixar nenhuma. Frank fugiu do quarto. Às vezes, quando neva, Frank olha pela janela de seu apartamento. E na neve do parque em frente, às vezes ele parece ver uma silhueta alta e magra, parada sob um poste de luz, simplesmente observando. Esperando. Há coisas que caminham na noite que é melhor não encontrar. E definitivamente, é melhor não segui-las. Se esta história te deixou sem fôlego, tire um segundo para dar like e inscrever-se. Você não vai querer perder a próxima. Vamos para a Espanha, onde um retrato não se conforma em estar morto. História 6. A fotografia que seguia o sacerdote com o olhar em Córdoba, Espanha. O cemitério de Nossa Senhora da Saúde em Córdoba é um lugar de beleza melancólica, cheio de mausoléus de famílias antigas e estátuas de mármore desgastadas. O padre Fermín conhecia cada canto, ele vinha dando os últimos ritos ali há 2 décadas. Sua rotina incluía uma caminhada diária ao pôr do sol, rezando o rosário enquanto o sol pintava de laranja as cruzes de pedra. Mas a nova tumba da família de Alba havia alterado sua paz. Os de Alba eram uma família rica, mas cercada de tragédia. Seu único filho, Ricardo, um jovem de 20 anos, havia morrido em um misterioso acidente de carro. Era um jovem conhecido por sua arrogância, sua crueldade com os criados e um desdém geral pela religião. Sua tumba era ostensiva. Um pequeno mausoléu de mármore preto, que destoava da pedra branca do resto do cemitério. E na porta de bronze, haviam incrustado um retrato. Não era uma pintura. Era uma fotografia moderna, impressa em cerâmica com um realismo inquietante, protegida por um vidro grosso. Mostrava Ricardo. E era um retrato estranho para uma tumba. Ele não estava sorrindo. Não parecia em paz. Ele olhava diretamente para a câmera com uma expressão de desafio, quase de desprezo. Seus olhos escuros pareciam brilhar com uma arrogância que nem a morte havia conseguido apagar. Desde o primeiro dia, aquela fotografia incomodou Fermín. Uma tarde, enquanto passava rezando o rosário, ele notou algo. Ele estava à esquerda da tumba. E os olhos de Ricardo pareciam estar olhando para ele. Que bobagem, murmurou Fermín. É apenas a luz, o ângulo do vidro. Continuou caminhando. Passou em frente à tumba e seguiu para a direita. Ele parou. Com uma sensação de frio na nuca, ele se virou lentamente. Agora estava em um ângulo completamente diferente. Os olhos o estavam encarando. A cabeça do retrato continuava apontando para frente, mas os globos oculares dentro da fotografia haviam se deslocado, seguindo seu movimento. Isto é impossível. Fermín se aproximou da tumba. Estava a apenas 1 metro de distância. A fotografia era impecável. Não havia lentes, nem truques. Era uma imagem plana, estática. Ele encarou os olhos arrogantes de Ricardo. E enquanto olhava, os olhos se moveram. Lentamente, desviaram-se de Fermín e olharam para cima, para o céu. Então, voltaram a descer e se cravaram diretamente nos seus. O padre Fermín deu um salto para trás, seu rosário caindo no chão. Isso não era uma ilusão de ótica. Isso era uma abominação. Durante a semana seguinte, Fermín ficou obcecado. Tentou evitar aquela parte do cemitério, mas era como um imã. Todo dia, ele passava por ali, e todo dia, o retrato seguia. Começou a testá-lo. Ele se movia rápido. Os olhos o seguiam. Ele parava abruptamente. Os olhos paravam. Ele se agachava. Os olhos olhavam para baixo. Um dia, cheio de uma mistura de raiva santa e terror, ele parou em frente ao retrato e segurou seu crucifixo. Em nome de Deus, eu te ordeno que pare de fazer isso, disse ele em voz baixa, mas firme. O retrato de Ricardo fez algo novo. A expressão mudou. A arrogância desapareceu, substituída por uma careta de pura raiva. Os lábios, impressos em cerâmica, pareceram se curvar em um esgar de desprezo. E os olhos? Os olhos se estreitaram, cheios de um ódio tão profundo, tão pessoal, que Fermín sentiu como se tivesse sido golpeado.
Fermín fugiu. Naquela noite, não conseguiu dormir. A imagem daqueles olhos cheios de ódio o atormentava. Ele se sentia observado em seu próprio quarto. No dia seguinte, tomou uma decisão. Foi falar com o bispo. Disse-lhe que aquela imagem era um sacrilégio, que estava perturbando a Terra Santa. O bispo, um homem pragmático, o dispensou. Fermín, você está cansado. É o estresse. É uma fotografia. Não é uma fotografia, insistiu Fermín. É uma janela. Naquela tarde, Fermín voltou ao cemitério, mas não com seu rosário. Ele carregava uma pequena garrafa de água benta e um martelo de geólogo escondido em sua batina. Esperou até que o cemitério estivesse vazio. O sol estava se pondo. Ele se aproximou da tumba. Os olhos de Ricardo olharam com desprezo, como se soubesse o que ele viera fazer. Você não pertence aqui, disse Fermín, abrindo a água benta. Ele jogou a água sobre o retrato. No instante em que a água benta tocou o vidro, um som agudo, como de uma chaleira fervendo, preencheu o ar. O vidro não quebrou, mas embaçou instantaneamente por dentro, tornando-se de um branco leitoso e opaco. E por trás daquela névoa, Fermín viu movimento. Não eram apenas os olhos. Era todo o rosto. O rosto de cerâmica de Ricardo estava se contorcendo, a boca aberta em um grito silencioso. As mãos, que não estavam na foto original, apareceram, batendo no interior do vidro, tentando sair. Fermín gritou. Sacou o martelo. Com toda a sua força, golpeou o vidro. O vidro explodiu. Mas o som não foi de vidro se quebrando. Foi um guincho, um grito que pareceu vir de 1000 gargantas, que ressoou por todo o cemitério e fez os pássaros saírem voando das árvores. Fermín golpeou repetidamente, destroçando a imagem de cerâmica, reduzindo-a a pó. Debaixo dela não havia nada além da fria porta de bronze. Quando terminou, estava suando e tremendo, cercado por fragmentos de cerâmica branca e vidro. O silêncio retornou. Mas desta vez, era um silêncio pacífico. Fermín foi severamente repreendido pelo bispo e pela família de Alba. Quase perdeu seu posto. Acusaram-no de vandalismo, de loucura. Mas Fermín não se arrependeu. Porque ele sabia que havia feito a coisa certa. Ele havia fechado uma porta que nunca deveria ter sido aberta. No entanto, às vezes, quando ele passa pela tumba agora vazia, com a porta de bronze nua, ele ainda sente um leve formigamento na nuca. E nunca se atreve a dar-lhe as costas por completo. Há olhares que matam, e outros que simplesmente se recusam a morrer. Você gostou? Demonstre. Um like é um pequeno preço por uma história que te segue com o olhar. E inscreva-se, porque em Veracruz, os lamentos estão prestes a interromper nossas orações. História 7. A reza interrompida por lamentos em Veracruz, México. O calor em Veracruz é um ser vivo. Gruda na pele, entra nos pulmões. O cemitério da cidade é um lugar onde o silêncio é pesado, espesso pela umidade e pelo zumbido constante dos insetos. O padre Antônio era novo na paróquia, transferido da fria cidade do México. Ainda não se acostumara ao ritmo lânguido da costa, nem às suas superstições. Uma de suas tarefas era a ronda vespertina pelo cemitério, rezando pelas almas. Ele gostava dessa hora. O sol morria sobre o golfo, e uma brisa salgada finalmente oferecia algum alívio. Ele estava na seção mais antiga do cemitério, uma área negligenciada onde os grandes mausoléus das famílias açucareiras de outrora estavam desmoronando, cobertos de trepadeiras. Ele parou em frente ao mausoléu da família Del Pozo. Era uma estrutura imponente de mármore cinza, mas a porta de ferro estava enferrujada e fechada com um cadeado que parecia ter 100 anos. As trepadeiras quase a haviam coberto por completo. O cuidador lhe dissera que ninguém entrava ali há, pelo menos, 50 anos. Antônio começou sua reza. Pai nosso, que estais no céu. Ai! Um som fraco, como o miado de um gato, interrompeu sua oração. Antônio parou. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Apenas as estátuas de anjos decapitados e a vegetação selvagem. Santificado seja o vosso nome. Ajudem-me.
Desta vez foi mais claro. Era uma voz. Uma voz de mulher, fraca e cheia de angústia. E vinha do mausoléu. Antônio se aproximou da porta de ferro. O cadeado estava soldado pela ferrugem. O metal estava frio, apesar do calor do dia. Olá, disse ele, sentindo-se ridículo. Há alguém aí? O silêncio foi sua resposta. Devem ser os gatos, pensou. Estava prestes a se virar, quando o lamento retornou. Desta vez não foi um sussurro. Foi um soluço. Um choro de angústia, profundo e dilacerante, que vibrou contra a porta de metal. Meus filhos! O padre Antônio gelou. Aquele grito. Ele o conhecia. Todo mexicano o conhecia. Era o grito da chorona, La Llorona. Não, disse Antônio a si mesmo, agarrando com força sua cruz peitoral. Isso é uma história de crianças. Uma lenda. Mas o choro continuou. Por favor. Tirem-me daqui. Não os encontro. A voz não soava como uma lenda. Soava como uma mulher real, presa, aterrorizada. Senhora, gritou Antônio, batendo no cadeado enferrujado. Como você entrou aí? A porta está trancada. Eu não sei. Está escuro. Não consigo respirar. Onde estão meus filhos? O pânico na voz era contagiante. Antônio sentiu uma onda de adrenalina. Esqueceu o medo e só sentiu a necessidade de ajudar. Vou buscar ajuda, gritou. Vou buscar o cuidador, ele tem ferramentas. Não vá, gritou a voz, agora histérica. Não me deixe sozinha. Ele virá me buscar. Quem? Quem virá buscá-la? Perguntou Antônio, tentando olhar pelas frestas enferrujadas, mas só via escuridão. O choro parou abruptamente. Um silêncio total. Senhora, disse Antônio. Um segundo de silêncio. E então, uma risada. Não era a voz da mulher. Era uma risada baixa, gutural, um som que parecia borbulhar do fundo de um poço. Uma risada masculina, cheia de malícia. Antônio recuou, tropeçando em uma raiz. Boa tentativa, padrezinho, sussurrou a voz masculina, bem contra a porta. Soava como se tivesse a boca colada no metal. Quase acreditei. O terror foi substituído por uma raiva fria. Quem é você? Saia daí. Isto é terra sagrada. A risada ficou mais alta. Sagrada. Acha que estas pedras importam? Acha que suas palavras têm poder aqui? Eu estava aqui antes que sua igreja colocasse a primeira pedra. Eu sou a terra sob seus pés. De repente, a porta de ferro começou a vibrar. O cadeado enferrujado chacoalhava violentamente, como se uma força imensa estivesse empurrando por dentro. Da próxima vez que rezar, rosnou a voz, tenha certeza de saber para quem está rezando. Com uma última batida ensurdecedora que fez saltar faíscas do metal, a vibração parou. Antônio ficou ali, com o coração na garganta. O sol havia se posto. A escuridão era quase total. O lamento da mulher retornou. Ai, meus filhos! Mas agora, Antônio podia ouvir a verdade. Por baixo do soluço da mulher, ele podia ouvir a risada gutural, entrelaçando o som, zombando dele. Ele fugiu. Correu de volta para a igreja, fechou as portas e passou a noite rezando. No dia seguinte, voltou com o cuidador e vários homens. Trouxeram cortadores de vergalhões e alavancas. Levaram 1 hora para abrir a porta enferrujada. Quando ela finalmente se abriu com um rangido lastimável, a luz do sol entrou no mausoléu pela primeira vez em décadas. Não havia ninguém lá dentro. Apenas 2 caixões de pedra cobertos de poeira e teias de aranha. E no chão, entre eles, algo que não deveria estar ali. Um pequeno monte de terra fresca. Terra que não era do cemitério. Era terra preta, úmida, de rio. E sobre o monte, havia 3 pequenas conchas marinhas, dispostas em um triângulo. O cuidador, um homem local, benzeu-se e recuou.
O mestre do pântano, sussurrou. Ele gosta de brincar. O padre Antônio fechou a porta. Colocou um cadeado novo. E ordenou que a entrada fosse emparedada com tijolos naquela mesma tarde. Nunca mais rezou naquela parte do cemitério. E às vezes, quando o vento sopra do mar, ele acredita ouvir um fraco lamento misturado com uma risada baixa e zombeteira. Há lamentos que não buscam consolo, mas sim companhia. Você se atreve a continuar ouvindo? Se a resposta for sim, um like nos dirá que você está aí, e se você se inscrever, não terá que caminhar sozinho na escuridão. A próxima voz que ouviremos é a de uma menina, perdida no cemitério do Kansas. História 8. A menina que pedia para ser guiada no cemitério do Kansas, Estados Unidos. O meio oeste americano tem um tipo especial de silêncio. É um silêncio vasto, pressionado por um céu infinito. O cemitério de St. Mary's, nos arredores de uma pequena cidade do Kansas, era o epítome desse silêncio. O padre Elias, um homônimo do nosso primeiro sacerdote, mas um homem muito diferente, era jovem, recém-saído do seminário, cheio de idealismo e energia. Sua tarefa era fechar os portões do cemitério ao pôr do sol. Era uma tarde de final de outono. O sol se punha rapidamente, tingindo o céu de um laranja violento. O ar estava frio e cheirava a folhas secas. Elias estava fechando o pesado portão de ferro forjado quando a ouviu. Senhor! Era uma voz infantil. Doce, clara e terrivelmente próxima. Elias se virou. Não havia ninguém. O longo caminho de cascalho que serpenteava entre as lápides estava vazio. Devo estar ouvindo coisas, murmurou. Voltou-se para o portão. Senhor, senhor sacerdote. Elias se virou de novo. Desta vez, a voz era inconfundível. Estou aqui, disse ele, levantando a voz. Há alguém aí? O cemitério está fechando. Eu me perdi. A voz parecia vir de trás de um grande monumento de mármore de um anjo. Elias sentiu uma pontada de preocupação. Uma criança sozinha em um cemitério ao anoitecer. Não se mova. Vou te buscar, disse ele, abrindo o portão novamente e entrando. Caminhou em direção ao monumento do anjo. Está tudo bem, pode sair. Você não está encrencada. Chegou ao monumento. Não havia ninguém. Apenas lápides e sombras alongadas. Isso não tem graça, disse Elias, começando a sentir frio. Sai agora mesmo. Eu não posso. A voz veio de mais adentro do cemitério, perto da seção mais antiga. Está muito escuro. Eu vou te ajudar. Onde você está? Gritou Elias, caminhando mais rápido. Estou aqui, onde as flores dormem. Elias franziu o senho. Onde as flores dormem? O que você quer dizer? Ele seguiu a direção da voz, adentrando-se mais e mais no cemitério enquanto a última luz do dia desaparecia. A temperatura parecia cair vários graus a cada passo. Não posso te encontrar se você se esconder, disse ele, sua respiração visível no ar. Não estou escondida. A voz estava bem na frente dele agora. Estou aqui. Elias parou. Ele estava na seção mais antiga, de fato. As lápides aqui eram pequenas, desgastadas, muitas delas ilegíveis. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Onde? Perguntou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Aqui embaixo. Elias baixou o olhar. Estava parado em frente a uma pequena lápide de pedra, pouco maior que uma caixa de sapatos. Estava tão desgastada que as letras eram quase invisíveis. Ele se agachou, pegando seu celular para usar a lanterna. Iluminou a pedra. Pôde decifrar um nome, Sarah, e uma data, de 1881 a 1888. E abaixo, um epitáfio, nosso botão de flor, adormecido. Onde as flores dormem. Elias se levantou de um salto, como se a pedra o tivesse queimado. Muito bem, já chega, disse ele, com a voz aguda. Quem quer que seja, isto é uma falta de respeito. Um soluço. Não quis te assustar, disse a voz da menina, agora soando triste.
É que não consigo encontrar o caminho. Prometeram que haveria luz. Elias estava dividido entre um terror que arrepiava sua pele e uma compaixão avassaladora. Isso não podia ser real. E, no entanto, era. Que caminho, menina? Perguntou ele, sua voz agora um sussurro. O caminho para casa. Mamãe disse que os anjos viriam me guiar pelo caminho. Mas eles não vieram. E eu tenho medo do escuro. Elias olhou para a pequena lápide. Uma menina. 8 anos. Morta há mais de um século. O que você quer que eu faça? Perguntou. Você pode rezar por mim? Perguntou a vozinha. Talvez eles te escutem. Mamãe disse que os sacerdotes têm a chave da porta. Elias, tremendo, ajoelhou-se sobre a terra fria, em frente ao túmulo de Sara. Não sei se tenho a chave, disse ele honestamente. Mas vou rezar com você. Fechou os olhos e começou o Pai Nosso. Sua voz soava alta no silêncio absoluto. Pai Nosso, que estais no céu. E a menina se juntou a ele. Santificado seja o vosso nome. Sua voz era um eco fantasmagórico, ligeiramente desafinado, mas dolorosamente real. Rezaram juntos, o jovem sacerdote e a menina morta. Quando chegaram ao fim, amém, Elias abriu os olhos. Sente-se melhor? Perguntou ele ao ar. Houve um momento de silêncio. Um pouco, disse a voz, soando mais fraca, mais distante. Ainda está escuro. O que mais posso fazer? Perguntou Elias, as lágrimas congelando em suas bochechas. Cante para mim, sussurrou a voz. Mamãe costumava cantar na Amazing Grace. Ela disse que essa era a música que abria a porta. Então, o padre Elias, sozinho em um cemitério do Kansas na escuridão total, cantou. Amazing Grace, how sweet the sound. Sua voz tremia, mas ele cantou com todas as suas forças. Cantou para a escuridão, para a pequena lápide, para a alma perdida de uma menina. Quando terminou a primeira estrofe, um silêncio caiu. Sara, perguntou. Não houve resposta. Sara, você ainda está aí. Apenas o som do vento entre a grama seca. De repente, a lanterna de seu celular, que ele havia deixado no chão, piscou. E no feixe de luz, bem sobre a lápide, ele viu algo. Uma pequena esfera de luz, do tamanho de uma bola de gude, flutuava no ar. Brilhava com uma suave cor azulada. A esfera ficou ali por um segundo, e então, lentamente, começou a se elevar. Subiu mais e mais, por cima das lápides, por cima das árvores, até que foi apenas um ponto de luz no céu escuro, indistinguível de uma estrela. E então, ele ouviu uma última coisa. Um sussurro, não em seu ouvido, mas em sua mente. Obrigada. Elias ficou ali, ajoelhado, até que seus joelhos ficaram dormentes pelo frio. Finalmente, ele se levantou. O cemitério estava em silêncio. Mas não era mais um silêncio opressor. Era um silêncio pacífico. Ele fechou os portões do cemitério naquela noite sentindo que, pela primeira vez, realmente havia feito seu trabalho. Às vezes, a escuridão só precisa de uma canção. E às vezes, nós só precisamos de uma boa história. Se esta te comoveu, deixe seu like como uma pequena luz na escuridão. E inscreva-se, porque as pegadas da nossa próxima história são muito reais, e muito inexplicáveis. História 9. As pegadas frescas ao redor de uma tumba selada em Burgos, Espanha. O mosteiro de Silos, perto de Burgos, é famoso por seu claustro românico e seus cantos gregorianos. Mas o padre Alonso não era monge, e sim o pároco da pequena aldeia que vivia à sombra do mosteiro. E seu cemitério era muito mais humilde. Alonso era um madrugador. Toda manhã, antes que o sol despontasse nas colinas castelhanas, ele dava um passeio pelo cemitério. Era seu ritual. O ar era puro, a geada cobria a grama e o silêncio o ajudava a ordenar seus pensamentos. Foi em uma dessas manhãs de novembro que ele viu as pegadas pela primeira vez. O cemitério estava coberto por uma fina camada de geada, uma tela branca e intacta. Ou quase intacta. Ao redor de uma tumba em particular, a geada estava completamente revirada.
A tumba de Angelito. Era uma tumba trágica. Um menino de 4 anos, morto de difteria 30 anos atrás. Sua tumba era uma pequena caixa de granito selada, com uma estátua de um querubim rechonchudo em cima. Alonso se aproximou, confuso. Pensou que deviam ser animais. Uma raposa? Um cachorro? Mas quando olhou de perto, seu sangue gelou. Eram pegadas. Pegadas de pés. Pequenos. Descalços. Do tamanho de uma criança de 3 ou 4 anos. Estavam por toda a parte. Havia dezenas delas, mas não de forma caótica. Formavam um círculo perfeito ao redor da tumba selada. Como se uma criança estivesse correndo, ou dançando, ao redor do sepulcro durante horas. Mas, como? Murmurou Alonso. Ele olhou ao redor. O resto da geada do cemitério estava intacta. Não havia pegadas em direção à tumba. Não havia pegadas se afastando dela. Era como se a criança simplesmente tivesse aparecido ali, brincado, e depois, desaparecido. Ou, pior ainda, como se tivesse saído da tumba. Alonso balançou a cabeça. Ridículo. Um brincalhão. Mas, que brincalhão caminharia descalço sobre a geada gelada, sem deixar rastro de entrada ou saída? Naquele dia, o sol nasceu e derreteu a geada, e Alonso quase se convenceu de que havia imaginado. Na manhã seguinte, ele saiu novamente. Não havia geada. Em vez disso, havia chovido levemente durante a noite, deixando o chão macio e lamacento. Ele se aproximou da tumba de Angelito com o coração na mão. Lá estavam elas. As mesmas pegadas pequenas, descalças, desta vez impressas claramente na lama. Formando o mesmo círculo ritual ao redor da laje de granito. E, de novo, sem rastro de entrada ou saída. As pegadas simplesmente começavam e terminavam na borda da tumba. Alonso tocou uma das pegadas. A lama estava fresca, úmida. Naquela noite, ele não dormiu. Decidiu ficar de guarda. Escondeu-se atrás de um grande cipreste, a uns 20 metros da tumba, envolto em um cobertor grosso. Esperou. A noite foi longa. A lua banhava o cemitério em uma luz pálida. Fazia um frio que penetrava nos ossos. Passou da meia-noite. 1 da manhã. 2. Nada aconteceu. Alonso começou a se sentir um velho tolo. Estava prestes a desistir. Eram quase 3 da manhã, a hora do diabo, quando ele ouviu algo. Uma risada. Um tilintar, como sinos de vento. Um som alegre, infantil. Ele olhou para a tumba de Angelito. E o viu. Não era um fantasma. Não era etéreo. Parecia uma criança real. Pequena, vestida com o que parecia ser um pijama antigo, de cor branca. Estava de costas para Alonso. Estava pulando. Dando pequenos saltos sobre a lama, espirrando, rindo suavemente para si mesmo. Alonso ficou sem fôlego. Não era assustador. Era triste. Angelito, sussurrou, embora o nome tenha ficado preso em sua garganta. No instante em que o som saiu de seus lábios, a criança congelou. A risada parou. A criança não se virou. Simplesmente, afundou. Como se o chão sob ela não fosse sólido, a criança desapareceu para baixo, afundando na terra, na tumba de granito selada, como se fosse água. Em um segundo, havia desaparecido. Alonso ficou ali, tremendo, não de medo, mas de algo mais profundo. Aproximou-se da tumba. A lama estava revirada. As pegadas estavam ali. Mas o ar estava em silêncio. Na manhã seguinte, Alonso trouxe uma pá pequena e um vaso. Comprou as flores mais brilhantes que pôde encontrar no mercado, amores perfeitos e prímulas. Ele as plantou na lama, apagando as pegadas, cercando a tumba de Angelito com vida. Você não precisa mais brincar sozinho, disse ele em voz baixa ao querubim de pedra. Agora você tem flores para cuidar. Na manhã seguinte, quando Alonso foi para seu passeio, parou na tumba. As flores estavam intactas.
A lama não havia sido perturbada. Mas na asa do querubim de pedra, havia um pequeno presente de agradecimento. Uma pena de pardal, perfeitamente colocada, uma oferenda da única criança que nunca abandonaria o cemitério. Alguns espíritos não querem assustar. Só querem brincar. Se esta história tocou seu coração, presenteie-nos com um like. Inscreva-se em nosso canal, porque a última história desta noite nos é contada pelo próprio vento, em Tamaulipas. História 10. O vento que repetia o rosário em Tamaulipas, México. O padre Javier conhecia o vento. Na região de Tamaulipas, o vento não é apenas ar em movimento, é um personagem. Tem personalidade. É o vento do norte, que traz o frio, ou o vento do deserto, que traz poeira e sussurros de coisas antigas. O cemitério de sua pequena paróquia ficava em uma colina, exposto a todos os ventos. Era 2 de novembro, dia dos mortos. O cemitério estava cheio de vida. Famílias limpando túmulos, deixando cempasúchio, cravo de defunto, comida e velas. Ao entardecer, como era a tradição, o padre Javier devia conduzir o Santo Rosário por todos os defuntos. Ele parou na cruz central, com seu pequeno alto-falante à bateria, e a congregação, umas 50 pessoas, reuniu-se ao seu redor entre as tumbas iluminadas por velas. O vento estava forte naquela noite. Soprava com força, fazendo as chamas das velas dançarem descontroladamente e ameaçando apagar o alto-falante. Comecemos, irmãos, disse Javier, sua voz lutando contra o vento. Primeiro mistério gozoso. A Anunciação. Ele começou a oração. Deus te salve, Maria, cheia de graça. E as pessoas responderam. Santa Maria, Mãe de Deus. Mas enquanto rezavam, o vento pareceu mudar. Já não era um uivo constante. Começou a virem rajadas, rajadas que pareciam coincidir com as pausas da reza. Javier terminou a primeira Ave Maria. E antes que a congregação pudesse responder, o vento respondeu. Um assobio agudo, que passou entre as cruzes e as lápides, um assobio que se modulou e formou palavras. Santa Maria! As pessoas pararam. Olharam umas para as outras. Elas tinham ouvido aquilo? Javier engoliu em seco. Deve ser o eco, o alto-falante, pensou. Continuou, sua voz um pouco mais forte. Deus te salve, Maria, cheia de graça. A congregação respondeu, mais baixo desta vez, escutando. Santa Maria, Mãe de Deus. Javier esperou. O vento soprou de novo. E desta vez, não havia dúvida. Rogai por nós, pecadores. Era uma voz. Ou melhor, 1000 vozes. Um coro de sussurros, trazido pelo vento, articulando perfeitamente a resposta do rosário. Não era uma voz humana. Era seca, poeirenta, antiga. Uma mulher na primeira fila soltou um grito sufocado e se benzeu. Padre, sussurrou um homem. Javier levantou uma mão trêmula. Não temam, disse ele. São as almas. Estão rezando conosco. Mas em seu coração, ele não sentia paz. Sentia um frio não natural. A voz do vento não era piedosa. Era zombeteira. Decidiu continuar, rezando mais rápido. Deus te salve, Maria. E o vento respondia, cada vez mais forte, abafando as vozes dos vivos. Agora e na hora da nossa morte. Amém. O vento gritava as respostas. As pessoas começaram a recuar, o medo superando sua devoção. As velas se apagavam uma por uma, não pelo vento, mas como se fossem sopradas deliberadamente. Continuem rezando, gritou Javier. Não deixem que ele nos vença. Mas, vencer o quê? Chegaram ao quarto mistério. Javier estava suando, apesar do frio. Deus te salve, Maria. E o vento respondeu, mas desta vez, mudou as palavras. Deus te odeia, Maria. Cheia de pó. Um horror coletivo percorreu a multidão. Isso não era piedade. Isso era blasfêmia. Basta, gritou Javier, desligando o alto-falante.
Em nome de Cristo, eu te ordeno que se cale. O vento parou. De repente, um silêncio total, morto, caiu sobre o cemitério. Não se ouvia nem um grilo, nem o tráfego distante. O silêncio era tão absoluto que doía. E nesse silêncio, todas as velas do cemitério, centenas delas, se apagaram ao mesmo tempo. Fum! Escuridão total. As pessoas entraram em pânico. Gritos, gente correndo, tropeçando nas tumbas na escuridão. Javier ficou sozinho na cruz central, seu coração batendo forte. Ele acendeu a lanterna de seu celular. E o que viu o fez cair de joelhos. Todas as flores de cempasúchio de todas as tumbas haviam sido arrancadas e espalhadas. Mas não estavam no chão. Estavam no ar. Pétalas laranjas, girando lentamente em um redemoinho silencioso, como se estivessem suspensas na água, formando uma espiral bem onde ele estava. E no centro daquela espiral de pétalas, ele ouviu o último sussurro do vento, diretamente em seu ouvido. Obrigado pelo convite, padre. Fazia tempo que eu não rezava. O redemoinho de pétalas caiu no chão. O vento retornou, normal, frio. O som da cidade voltou. Javier nunca terminou aquele rosário. A tradição foi cancelada no ano seguinte. Porque em Tamaulipas, as pessoas aprenderam naquela noite que quando você reza no cemitério, você nunca está sozinho. E às vezes, as vozes que respondem não são as que você espera. O vento se acalmou. As histórias terminaram. Por esta noite. A escuridão recua, mas nunca vai embora completamente. Se você chegou até aqui, se suportou estes 10 pesadelos, você ganhou um lugar em nossa comunidade. Se o seu coração ainda está batendo forte, pressione like para nos dizer que você sobreviveu. E se você quer mais histórias que gerem seu sangue, inscreva-se no canal e ative o sino. Porque sempre há mais tumbas para abrir. Boa noite, e cuidado com os sussurros na escuridão.